Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do olho do furacão. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos, eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço por as pessoas estarem entrando, compartilhando esse vídeo. Entra, esmaga no like, fique com a gente até o final dessa programação. Hoje nós temos muito do que falar, muita notícia. A maior ameaça de Bolsonaro sai no mesmo dia em que nós tivemos a maior chacina na favela lá no Rio de Janeiro. Então, a coisa está pegando fogo. CPI, Queiroga, enfim. Vamos falar de tudo isso e já está conosco o José Fernandes, do Portal do José, ao vivo, professor de Direito, enfim, empresário e comunicador aqui junto com a gente. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Boa noite aqui. Um abraço a todo mundo que está aqui no Critica Brasil. Enfim, muitas coisas acontecendo no nosso país, né? Enfim, vamos destrinchar aqui os assuntos todos, que temos assunto aqui para ir até amanhã cedo. E é triste a gente estar verificando que, com o passar do tempo, desde que quando o Bolsonaro assumiu, é crescente a violência, tanto em comunidades, quanto da polícia, quanto violência feminina aumentou muito, muitas mortes de mulheres. Tudo isso avassalador mesmo, né? É uma situação, eu dizia até aqui para o Critica Brasil, as pessoas que estavam assistindo, que 2019, desde quando o Bolsonaro entrou, parece que só veio desgraça para o Brasil. Desde da parte econômica até mesmo essa parte humana. E hoje a gente vê essa deflagração de uma operação desastrosa no Rio de Janeiro. O que você tem a falar sobre isso, José? Na verdade é o seguinte, aqui, a gente tem que tratar desse tema não como uma questão isolada. A violência policial aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, e até em países terceiro mundo, né? Ela faz parte de um processo. Onde você tem sociedades assim que têm estratos sociais muito distintos, você tem a desigualdade muito grande, as forças policiais elas servem para conter as pessoas mais pobres em limites legais, porque limites legais propostos dentro desse modelo de sociedade, né? Para que as pessoas se comportem e se submetam a permanecerem nas suas senzalas. Então, enquanto nós tivermos lugares com tanta desigualdade, nós sempre vamos ter bolsas, né, bolsões, para o cometimento, para o surgimento de violência nesse nível. Isso acontece aqui no Brasil, acontece na Colômbia, acontece no México, acontece na Argentina, acontece no Chile. Todo lugar onde você tem uma comunidade segregada, você vai ter a questão da violência policial. E a gente tem um fator que agrava mais ainda essa situação, que é a guerra contra as drogas, né? A guerra insana contra as drogas. Você vê o que se gasta para se proibir o comércio de substâncias entorpecentes ilícitas, né? Porque esse assunto, colocado assim à luz de uma racionalidade, ele fica cheio de furos. Como é que uma sociedade permite que se use o tabaco, que é uma substância que causa vício, causa dependência química, causa destruição do ser humano, né? Causa até, em alguns casos, perturbações mentais por conta da abstinência? Como é que você tem o álcool, que é uma substância também destrutiva, uma substância que causa dependência química, e como é que você convive no mesmo espaço onde você seleciona algumas drogas que causam também danos e você coloca essas drogas na ilicitude, na ilegalidade, e você joga milhões de pessoas na marginalidade também? A maior parte das pessoas que estão presas no Brasil hoje estão presas por algum tipo de envolvimento com droga. Então, quanto mais a gente retardar essa discussão sobre a descriminalização da droga, mais a gente vai ter esse processo de enxugar gelo. A gente vai ter guetos de pessoas pobres, de pessoas que vão sobreviver com todo tipo de atividade. Você vai ter uma parcela muito pequena que vai viver de crimes, de várias espécies, e essas pessoas que viverão sempre de crimes de várias espécies em sociedades segregadas, quando houver uma intervenção policial, o resultado será sempre um desastre. Se a gente viajar pelo mundo,
pelas histórias, você vai pegar a África do Sul, você vai pegar lá o que era o apartheid. Quando a polícia chegava lá nas periferias de Joanesburgo, era massacre atrás de massacre. Quando você vê no México, as viaturas policiais na cidade do México, as viaturas comuns são todas blindadas, porque a polícia, se ela entra em determinados espaços lá, ela vai ser agredida, ela vai ser atacada. Então, nós estamos aqui com mais um assunto pontual, numa estrutura absolutamente distorcida, que é fruto de uma desigualdade social e de uma política equivocada no combate às drogas. Se a gente pegasse aqui a polícia toda que tem no Distrito Federal, a polícia toda do Rio de Janeiro, a polícia toda de São Paulo, a polícia toda de Minas Gerais, e tirasse esse efetivo do combate à droga dentro de comunidade ou dentro de periferia, você imagina o efetivo policial que nós teríamos no Brasil zelando pela segurança pública no cotidiano. Se a gente tivesse uma discussão sobre a legalização, a descriminalização do uso de drogas, vamos pegar aqui drogas leves, né? Dentro das comunidades ou dentro de qualquer lugar, você tivesse aí um tratamento racional dessa questão, como em algumas nações civilizadas acontece nos Estados Unidos agora. A gente teve eleição que elegeu o Biden, e essa eleição nos Estados Unidos funciona também como uma eleição plebiscitária em vários estados. Então, você teve estado que elegeu o Biden ou votou no Trump, mas discutiu também se a maconha deveria ser descriminalizada em determinado estado, se em outro estado a maconha poderia ser utilizada para fins medicinais, em outro estado se ela poderia ser utilizada para fins recreativos, em que locais poderiam ser utilizadas. Enfim, isso é um tratamento que a racionalidade está impulsionando para frente. E no Brasil a gente está vendo as pessoas morrendo por conta dessa insanidade toda, né? Eu vou querer que você fale um pouco mais sobre essa situação, mas vamos pontuar aqui a situação e colocar as imagens do que aconteceu lá para que a gente veja. Então, eu estava assistindo todos os jornais e o que a gente percebeu de todas as imagens, que foi uma espécie de assim, vamos chegar lá e vamos matar. Não foi uma coisa de que vamos chegar e vamos prender, porque foram ali para matar. Isso de acordo com todas as testemunhas, inclusive colocando em risco a vida de que estava passando o metrô, que estava no meio da rua. É uma coisa assim desastrosa que a gente fica pensando, meu Deus, aonde está a inteligência da polícia nessa hora? Eu vou passar alguns vídeos aqui para a gente ir comentando, falando do que houve lá em Jacarezinho, e aí nós vamos ter essas imagens aqui. Vamos lá. Aqui na rua, mané. Os que eles me virem. Olha lá. Caralho, o bagulho tá doido, rapaziada. Eita. Que Deus proteja todos. As crianças aí, ó. Mulher queria parir filho, não teve condição. O povo queria trabalhar, não teve condição. O outro queria casar, não teve condição. Porque as pessoas têm vida dentro daquele lugar, mas a vida não teve como funcionar. As pessoas têm comércio, mas não teve como funcionar nada. Porque só funcionou lá dentro hoje uma chacina. Eles apontaram a arma pra mim de fuzil, falou que eu tinha que morrer. Porque eu fui falar com eles, só porque eu fui perguntar onde o corpo do meu filho tava. Eles apontaram a arma pra mim, de pedir. Seu filho morreu hoje? Morreu, eles chegaram atirando. Então qual é o saldo disso? Pessoas mortas. O saldo é luto. Hoje está no Jacaré, mas ontem estava na Maré. Anteontem estava na Cidade de Deus. E assim vai, todo dia uma. A favela, eles têm que entrar e deixar corpo no chão. O objetivo é deixar corpo preto no chão. Olha, isso aí é uma das imagens que, né, apareceu lá, pessoas lavando de sangue aquele local, não é? E ainda tem mais algumas aqui para mostrar para vocês.
Que coisa, hein? A gente vê isso aqui. Aqui, tem um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. Ele está no YouTube. Ele tem 21, 22 anos. Inclusive, quem é uma das pessoas que faz parte desse documentário é o Pimentel. O Pimentel é o policial, que inclusive ele saiu da polícia por conta desse documentário, inclusive. Foi o que inspirou o Capitão Nascimento. Ele que é amigo do cineasta, do Padilha, enfim. E nesse documentário, que chama Notícias de uma Guerra Particular, ele mostra a insanidade desses rapazes que vão para o crime, que são criminosos e que não têm percepção política, não têm percepção da realidade, eles têm apenas na frente deles um inimigo que é a polícia. Eles tratam a polícia como um inimigo de guerra que tem que ser abatido. E a polícia também desenvolve uma mentalidade de abater essas mesmas criaturas porque eles seriam os inimigos. Então, esse documentário ele já registra uma situação histórica aqui no nosso país, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que transforma um problema que tem que ser analisado do ponto de vista social, tem que ser identificado enquanto a desigualdade de renda, a desigualdade de oportunidades, enfim, uma situação estrutural que possibilita que surjam essas situações absolutamente insanas. O policial matando o bandido e o bandido matando o policial, a polícia contratando novos policiais para matar novos bandidos e a comunidade produzindo mais bandidos que vão enfrentar os policiais. Por isso que o documentário é do Walter Salles Júnior. Ele chama Notícias de uma Guerra Particular, porque fica só um com o único propósito de um eliminar o outro, sem entender por que estão fazendo aquilo. Não tem propósito algum. E quanto mais a instituição ela é montada para fazer esse papel, mais a gente tem derramamento de sangue. Você tocou numa questão que eu acho que tem a ver com isso tudo, que é a vinda de Bolsonaro para a presidência da República, onde o debate, por exemplo, isso que a gente está falando aqui, vira um assunto de alienígena, porque na cabeça do bolsonarismo e do debate e do discurso que veio na cauda do Bolsonaro, eles simplesmente reproduzem essa lógica. Eles acham que se resolve o problema da violência comprando arma e mandando a polícia matar, e se a polícia não conseguir matar, você é que mate. Não se pensa em nenhum momento, na cabeça desses insanos, em discutir essa questão dentro de espaços civilizatórios. Então fica uma coisa absolutamente irracional. E, infelizmente, Aquias, não será a última vez que nós teremos episódios de violência policial. Hoje foi um massacre, né? Você teve um volume muito grande de mortos ali, e eu não gosto de fazer pré-julgamento de uma situação que é muito estressante, porque você tem ali também um grupamento de policiais que também são seres humanos e que a gente, durante muito tempo, por conta de não ter, inclusive, interpretado bem o papel da polícia, a gente acaba fulanizando em muitos lugares a polícia. O policial passa a ser o maldito da sociedade. Isso também não é um fenômeno só no Brasil, não. Você encontra esse tipo de percepção assim, de uma rejeição à figura policial em vários países. Você pega nos Estados Unidos esse tipo de comportamento. Claro que você tem lugares civilizados nos Estados Unidos que o policial do condado de uma cidade pequena, ele é uma autoridade, uma figura respeitada. Mas aqui no Brasil também, em pequenas comunidades mais restritas, cidades pequenas, o policial é conhecido de todas as pessoas. O delegado de polícia é uma pessoa respeitada, uma pessoa que circula na cidade, uma pessoa que tem uma vida social. Agora, todo lugar onde tem algum bolsão de miséria, aqui, se você for na periferia de Paris, você vai pensar que você está na África do Sul. Você vai ver uma população negra, você vai ver bairros degradados. Se você for na Alemanha, você já esteve lá, você sabe como é que é. Você pega algumas cidades que hoje já possuem bolsões com muitos imigrantes, muitas pessoas vindo do Oriente Médio, vindo da Turquia, da Síria, pessoas que vêm da África, do norte da África, e que criam nessas cidades também bolsões onde a polícia não é bem-vinda. E aí você vê que, inclusive no trato desses locais,
você vê o seguinte, no centro de Paris você vê as viaturas circulando, são veículos novos, com policiais bem arrumados, né, com uma estrutura. Se você for na Argentina, em Buenos Aires, é a mesma coisa. Se você for no Rio de Janeiro, você vê os policiais do Leblon, que circulam na Zona Sul, as viaturas, tem um estereótipo, tem um trato, tem uma estética. Se você vê os policiais que atuam nas periferias, os carros já estão com pneu careca, os carros já estão com porta amassada, os policiais estão com uniforme desgastado. É um negócio, assim, José, tem uma lógica muito parecida, né? O que eu vejo com tudo isso, o que você está narrando, o que você está falando aí, eu conversei com o Dr. Tim Buchhout, que é especialista em criminologia, ele que faz parte de um comitê ligado à ONU, que mora na Holanda. Eu conversei com ele, tive o prazer de entrevistar ele uma vez, e ele falando que essa questão da droga, ele é holandês, a gente sempre imagina o pobre, o favelado usando a droga. Mas a droga de verdade não é do pobre, do favelado. A droga é de alguém muito rico. A arma, por exemplo, que está na favela, a arma não pertence à favela. A favela não tem fábrica de arma. Quem fabrica a arma, quem ganha com isso, é o grande empresário, o mega empresário é aquele que distribui armas em vários lugares. Ou seja, a nata da sociedade é que faz com que nós tenhamos isso. Mas só que lá embaixo, aquele povo lá de baixo, é que sofre todas as consequências. Por quê? Porque nós vemos assim, nós vemos desse jeito. E aí a gente culpa toda a pobreza por todos os roubos e todas as coisas. Mas ora essa, qual país... Os países mais ricos do mundo e que tem um número reduzido ali de marginalização das pessoas, quando eu digo marginalização à sociedade, sim. Você tem menos crimes. É lógico. Cada país que você for e se notar a diferença entre pobreza e aqueles que têm muito dinheiro, você vai ter também aquele limite entre a violência. Agora, eu vou te perguntar, só terminando. Sim. As pessoas estão pontuando aqui uma coisa. Na vivenda da Barra, que era o condomínio onde Bolsonaro morava, teve mais fuzis que dentro da comunidade Jacarezinho. Eram 127 fuzis que foram encontrados na casa de alguém que tinha ligação com a morte da Marielle e que esta pessoa também tinha ligação com outro, com o Jaca, que era amigo da família Bolsonaro. Mas eu não quero politizar a situação, mas é muito estranho que nesse momento de CPI, no momento onde o governo está ali oprimido, aconteça uma deflagração dessa magnitude e com tanto sangue, sabe? As pessoas estão falando, não é só eu tinha falado isso em off aqui pro José Fernandes sobre essa situação e todo mundo está levantando a mesma situação. Nós temos hoje no governo do Rio de Janeiro um governador capacho ao Bolsonaro. Um governador que passa a mão ali em milícia. Não estamos falando ali que foi uma situação, mas é estranho. Porque assim como você falou, e tem policiais que matam e tem policiais que morrem. Nós, quando temos um problema, a gente vai recorrer ao quem? Ao policial. Mas esse policial, muitas vezes, é colocado na sociedade para dizer assim, vai lá e mata. Só que ele tem que perceber que ele não é super-homem. Ele também está se expondo a isso. Um policial mal pago, mal estruturado, que não tem essa estrutura toda, e colocam ele numa guerra para matar ou morrer. E aí fica difícil. Deixa eu dar um dado aqui pessoal, um depoimento pessoal, que está no centro desse problema hoje aqui no Rio de Janeiro. O Rodrigo, que é o delegado aqui do CORE, que comandou a operação, foi meu calouro na faculdade. A gente almoçava junto, era um rapaz magro, brincalhão e tal. Foi para a polícia, foi para o CORE, né, que é o setor de operações especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com um cargo importante, mas ele já foi baleado seriamente aqui, tomou tiro na cabeça, ficou entre a vida e a morte, né? Enfim, a polícia, de fato, embrutece as pessoas. Quando eu vi o Rodrigo, depois de muitos anos, ele era outra figura, um cara que está ali, um cara que toma tiro na cabeça, em operação policial, toma vários tiros e sobrevive. Você imagina o trato que ele tem com as pessoas que estão na marginalidade. E nesse episódio de hoje, onde ele comandou essa operação, do outro lado, na Defensoria Pública, está a doutora Júlia, da Defensoria Pública, que deve ter sido, inclusive, colega do Rodrigo. Eu não sei se eles eram da mesma sala, mas também foi minha caloura na faculdade. Você vê só a gente formado no mesmo ambiente,
pessoas que vão para instituições diferentes e que, por conta das contingências, são colocados em postos, em posições conflitantes, defendendo interesses diferentes ou atitudes diferentes. Seria muito melhor que a gente não estivesse gastando essas pessoas por uma situação como essa, que a gente não tivesse, inclusive, tanto pobre no Brasil, que a gente não pegasse esse rapaz. Se você vê o perfil dos mortos, o Aquias, moleque de 16, 17, 18, 20, 21 anos. Não estou dizendo que são santos. Eu não estou dizendo com isso. Numa situação real, muitas vezes, se a gente fosse subjugado por um deles com uma arma e a gente tivesse condição de reagir, nós reagiríamos, como qualquer cidadão. Mas a gente não pode esquecer que essas criaturas, esses pobres diabos, esses seres, eles surgem de uma sociedade absolutamente destruída. Você imagina se meu filho, se o teu filho, o filho de quem você conhece, que tem o pai e a mãe em casa, que tem água potável, você liga a energia elétrica, acende a luz, tem lá um computador, que tem acesso ao cinema, tem acesso à cultura, a escutar uma música, a ter internet, que tem um calçado, que pode dormir à noite numa caminha com um lençol limpo. Essa criatura vai dar tiro em alguém, vai pegar arma, vai virar uma criatura insana, violenta? Em que circunstâncias? Então, isso está provado mais do que qualquer coisa, que essas condições degradantes, elas que possibilitam o surgimento de pessoas assim. Agora, não são todas as pessoas, muito pelo contrário. É porque a pobreza no Brasil é tão grande, ela é tão numerosa, se você tiver 0,1% caindo na criminalidade, você tem um exército. Se você pega, por exemplo, uma comunidade como Jacarezinho, que tem 250 mil moradores, 250 mil moradores, se 1% cair na criminalidade, você tem ali 250, 25 mil, 2.500 pessoas. Então, quer dizer, hoje morreram 25 pessoas, então isso representa o quê? 0,001% das pessoas que moram... E só um dado, José. Hein? E só um dado. 25 pessoas mortas e 6 fuzis presos. Onde que estão os outros? Se estavam todos armados. Pois é, Aquias. É uma situação que, quando você tem governos que são comprometidos com outro tipo de política, você prioriza o combate à criminalidade de outras formas, né? Agora, se nós temos um Estado brasileiro, que é um Estado onde a nossa sociedade, grande parcela dela é insana. Inclusive, tem outros elementos também que a gente pode trazer para essa discussão, que são elementos que atrapalham essa discussão, que são os elementos religiosos. Você tem discussão em várias religiões, e aí todas as religiões, quase todas, eu acho, que colocam o uso de drogas como uma coisa que se conflita com fundamentos religiosos. E aí o que acontece? Toda a força política dessas agremiações fazem com que a droga permaneça num ambiente onde você não discute. Vira um dogma. Isso fica uma situação hipócrita, porque a gente convive na sociedade com álcool, sociedade com tabaco, a sociedade com o jogo da lotérica, com a loteria esportiva funcionando 24 horas por dia, o jogo do bicho em várias cidades, e você criminaliza uma parte do comportamento de uma sociedade, né? E aí tem uma coisa também, que aí a gente mergulha fundo nessa discussão, tudo aquilo que gera algum tipo de satisfação e prazer ao ser humano, em muitas sociedades, essa situação é jogada na criminalidade. O sexo, o uso de droga, o uso de álcool, o jogo, qualquer situação assim, acaba, quando sai da discussão científica, a discussão acadêmica, vamos dizer assim, a discussão biológica, a discussão social, e cai para uma discussão meramente policial, de dar tiro em quem está cometendo o pecado ou está transgredindo, a gente regride, né? Aí a gente não evolui para lado nenhum. E aí a gente tem no Brasil um governante que coloca como sendo uma coisa lógica, né? O presidente da República uma percepção absolutamente medieval no trato dessas questões. A gente vai ter um governador do Estado do Rio de Janeiro alinhado com esse pensamento, e que, aonde está o governador do Rio de Janeiro? Eu não vi nenhuma matéria perguntando ao governador do Rio de Janeiro qual é a responsabilidade dele, se ele foi ouvido para saber, olha,
porque é que nem a Covid aqui no Brasil. Olha, alguém tem que chegar para o governador e falar, governador, olha só, tem uma operação que está sendo montada no Jacarezinho. Nós vamos mobilizar 300 policiais, 2 helicópteros, não sei quantos blindados. O governador tem que perguntar, vai morrer alguém? Olha, morrer pode morrer, mas vai morrer tudo pobre. E o governador tem que ser responsabilizado nessa história também, mas cadê ele? Né? Então tem muita coisa aí que... É por isso que as pessoas estão levantando essa situação aí, viu? Agora, eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem e me dar um abraço lá para o Paulo Cunha, lá de Juruti, no Pará. Porque eu já morei em Juruti, no Pará, né? Tanto no interior, no Juruti Velho, como no Juruti, Pará. Inclusive, dei aula aí na escola Pitágoras. Agora, isso chama atenção, na verdade, virou notícia internacional. Infelizmente, o Brasil tem sido manchete no mundo todo, só manchete de coisa ruim. É campeão da morte do Covid, é campeão da morte de policial, é campeão da morte de pessoas negras, enfim, tá uma barbaridade. E só para lembrar as pessoas que estão me assistindo, o meu pai era militar, gente. Né? O meu pai era militar, meu pai foi policial também por muito tempo, então eu não tenho nada contra a polícia. Eu tenho por policiais que se colocam a serviço de pessoas que a gente sabe que não tem compromisso com o policial, tem compromisso com a morte do policial e com a morte dos outros. Porque é um jogo, eles colocam o policial no jogo. Quero agradecer a Inês Grazek por ter mandado um super stick para nós. Mas vamos passar essa pauta, vamos para outra, porque não tem, a gente, senão não vai ter tempo para falar de outros assuntos. Não, por isso que eu falei, hoje os temas aqui são para a gente até amanhã cedo. Mas, ó, a dica, assistam o documentário Notícias de uma Guerra Particular. Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Notícias de uma Guerra Particular, né? Tá no YouTube, deve ter quase 1 hora, mas, olha, vale a pena. Mas não assistam hoje, não. Porque se vocês assistirem hoje, vocês não vão nem dormir, entendeu? Porque documentário, é vida real, então é bom assistir amanhã, sábado, tipo, vou assistir no cinema, depois de almoçar, tal, assiste porque é muito, muito forte. E agora você tocou num ponto que é muito sensível a muita gente, que é a questão das drogas, não é? Você mesmo levantou aí, aliás, qual é a droga que mata mais? É o álcool? É a cachaça, né? O álcool, a bebida, a cerveja? Sim. É o cigarro? É a cocaína? Ou é a maconha? Uhum. Você tem esses dados assim? Porque eu fiz essa pergunta para o doutor, que escreveu 8 livros sobre a drogas e tal. Ele me falou, dentre essas aí, o que mata mais é o cigarro. Depois tem a bebida alcoólica. As 2 drogas permitidas são as que mais matam. Uhum. Incrível, hein? Os danos que o cigarro provoca para a saúde pública são incomensuráveis. Aqui no Brasil, o que o sistema de saúde tem economizado com as campanhas contra o tabagismo, as limitações à propaganda de cigarro, a proibição de artista ficar fumando em programa de televisão, em novela, em filme... o impacto que isso teve na saúde foi um negócio assim impressionante. Agora você vê, o hábito de fumar está recaindo cada vez mais em sociedades menos escolarizadas. Quanto mais pobre é a sociedade, mais ela está fragilizada diante de um vício. A desinformação, ela é cruel, né? A gente vê na Covid, quanto mais a pessoa está desinformada, quanto mais ela acha que cloroquina salva a vida dela, mais ela morre. Hoje eu vi mandar um zap para mim, Kias, eu vou pesquisar isso para amanhã, que as cidades onde o Bolsonaro foi mais bem votado nas eleições de 2018 são as cidades que mais estão matando pela Covid, com diferenças assim. A cidade que teve menos voto para o Bolsonaro e a cidade que teve mais voto para o Bolsonaro, a diferença chega a ser de 800% do número de mortes pela Covid. É um negócio impressionante. Isso é um estudo acadêmico. Amanhã eu vou me debruçar sobre esse tema aí, porque para você ver como a desinformação, o negacionismo, como ele mata. Nós não temos aqui no nosso país quase 500 mil mortos de sacanagem. Elas estão morrendo porque o vírus está pegando e o vírus está matando.
Aliás, saiu uma pesquisa, né? E essa pesquisa foi publicada pelo G1, pelo UOL, de que o Nordeste era o local, a região brasileira, onde a letalidade da Covid era menor de todo o Brasil, da média nacional. Ou seja, isso liga o que você está falando agora. Né? A mentalidade da pessoa, ela faz isso. Então, votei no Bolsonaro, porra, não sei o quê, vou de qualquer maneira, porque... Eu não sou marica, né? Eu não sou marica, né? É uma loucura, é uma insanidade. Aliás, eu acho que as pessoas beberam de um veneno muito chato. Aliás, eu vi hoje o Alexandre Garcia passar um vexame na CNN, que aquilo ali foi impagável. Como é que você viu aquilo lá? Só para quem não viu, né? O Alexandre Garcia, ele é um fiel defensor do Bolsonaro. E como as maluquices de Bolsonaro e os crimes estão sendo muito revelados, o Alexandre Garcia, essa semana, tirou mais de 400 vídeos dele do ar. Eu posso colocar o vídeo dele? Manda bala. Vou colocar e você comenta. Tá. Pois é, você falou ameaça de decreto. Né? Vejam só como está esse país, em que é um decreto que ameaça fazer cumprir a Constituição. Essa é a ameaça. Temos que cumprir a Constituição, porque é o artigo 5º, como ele lembrou, é artigo 60 que diz, não é nem objeto de emenda, não pode alterar a cláusula pétrea. Né? A linha 8, a linha 15, inciso, perdão, 8, 15, 16, né, que trata de direitos e garantias individuais, né, que não estão sendo cumpridas. Né? Então, tem que haver um decreto para fazer cumprir a Constituição. É esse o país maluco em que nós estamos vivendo nesse momento. Né? E que você mencionou que ameaça, eu vi hoje no jornal também, dizendo Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. Isso resume tudo. Esse é o verdadeiro, como é que ele chamou de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Ficou sem fala, mano. Tem o grilinho no fundo. Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Por mim, não volte, que será um favor que você vai fazer. O Alexandre Garcia, rapaz, ele era porta-voz do general Figueiredo na ditadura militar, né? E ele perdeu o emprego porque ele posou numa revista masculina, fazendo gracinha, posou pelado, né? Tanto esse povo do Bolsonaro que vai se conectando, esse pessoal tem um lance de um armário aí, Aquias, que se todos os armários forem abertos, meu amigo, vai sair cada morcego de dentro, cada criatura. Ele sempre tem esse lancezinho, né, por trás ali, parece que são meio incubado, uma coisa estranha, né? Vai sair um negócio ali. Agora, o que o Alexandre Garcia falou, e estava sendo objeto do debate aí, é que o Bolsonaro ele está cometendo um crime de responsabilidade gigantesco, abissal, que os meios de comunicação não estão repercutindo, quando ele disse que vai baixar um decreto. Eu vou baixar um decreto, porque o povo dele se reuniu nesse final de semana passado, pedindo, eu autorizo o presidente, eu autorizo o presidente. Quer dizer, na cabeça deles, eles autorizam o presidente a decretar uma intervenção. E o Bolsonaro fica dando a de migué porque ele é covarde. Ele não vai decretar porcaria nenhuma em lugar nenhum. O Bolsonaro nunca teve um ato de grandeza na vida dele. Estou até com um livro aqui, por acaso, esse livro aqui chamado O Cadete e o Capitão, a história do Bolsonaro. Aquias nunca teve um gesto de coragem na vida dele, nunca. O ato mais corajoso que as pessoas ficam dizendo do Bolsonaro, ele enfrentou a morte por nossa causa. Enfrentou a morte o quê? O Adélio, aquele maluco, deu uma facada nele sem ele ver de onde estava vindo a facada. Que coragem teve aquele homem? Não teve coragem nenhuma. Então, esses insanos ficam querendo que o Bolsonaro decrete uma intervenção. Aí o Bolsonaro, hoje na live dele, ele falou a mesma coisa. Eu vou baixar um decreto. Não. Peraí. Calma, vamos chegar lá que eu vou mostrar esse ponto. Mas antes, a Inês
Diz assim, professor, em qual lugar saiu essa pesquisa? Será bom para o meu trabalho. Está se referindo a onde o Bolsonaro venceu. Aí eu tenho aqui, ó, uma pesquisa conduzida por professores do INSPER, IPMEC e Universidade de Toronto, no Canadá, concluiu que as cidades onde Jair Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 apresentam maior risco de infecção e morte por Covid. Os dados foram divulgados nessa semana, viu? É só ler a revista Vale e outras revistas que estão publicando, viu, Inês? É lá. Agora, beleza. Tem várias. Eu já estava vendo. Pois é, eu ia procurar essa pesquisa agora, você está me informando, facilitou a minha vida. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Bolsonaro voltou a ameaçar, como o José Fernandes está falando aí. Eu vou colocar o vídeo dele nessa parte que ele está ameaçando. Agora, o de hoje. Hoje ele subiu o tom. Ele sempre fala assim, vocês estão esticando a corda aí. Estão esticando a corda. E hoje ele quis arrebentar a corda. Então vamos ver aqui o que ele falou. Vai criar o caos, né, entre aspas, diz ministro Barroso sobre o voto impresso. Olha, eu acho que ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O homem da verdade absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na Terra, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. E aí, José, não vai ter eleição? Bolsonaro ameaçou, não vai ter eleição em 2022. Doido para continuar no poder, né? Rapaz, eu vou te falar um negócio, Aquis. Eu acho que ivermectina é um troço para verme, né? O presidente ele deve ter tomado algumas caixas e ele devia estar com algumas colônias dentro do corpo dele. De tênia solitária, de giardia, oxyurus, devia ter muitos ali no organismo dele, e quando ele tomou muito, eles migraram para o cérebro, e eles estão carcomendo alguma coisa que sobrou do cérebro de Sua Excelência, porque como é que a gente pode explicar tamanhas insanidades umas atrás das outras? Essa questão do decreto que o Alexandre Garcia estava falando, que o Bolsonaro ameaça baixar no decreto para que se cumpra o artigo 5º da Constituição. Ué, se é para cumprir o artigo 5º da Constituição, não precisa baixar decreto, a não ser que a gente invente um decreto para o presidente exercitar a sua capacidade motora, a sua capacidade cognitiva, a sua conjugação do lé com cré. Então, isso não tem sentido. E no caso específico que você está falando aí, existem algumas aberrações no que ele está dizendo. Primeiro, ele sempre quer fazer uma bravata do tipo, tem que ser do jeito que eu estou falando, porque senão não vai ter eleição. Ele sempre deixa assim, uma lacuna no ar para a gente ficar com medinho. Só que nem o povo dele está acreditando mais nele. Ninguém tem medinho mais dele. A gente está percebendo que ele tem problemas por conta da ivermectina que fez a colônia subir para o cérebro. Só pode ter. Inclusive, tem alguns desses parasitas que se depositam em algumas partes muito incômodas do organismo, né? E podem ter migrado também para o cérebro do presidente. Agora, tem uma coisa, no meio de toda essa loucura, que eu acho que ela pode ser aproveitada. Aí eu falo sério. Que é a questão de como ele tem defendido a questão do tal voto auditável ou voto impresso. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa história e começar a debater essa questão. Por quê? Eu tenho uma posição diferente da esquerda, do Barroso, todo mundo, porque é o seguinte, de fato, à luz da racionalidade, nada impede que alguém vote, porque a Constituição Federal ela protege o voto com alguns princípios. O voto tem que ser direto, universal e secreto. Você não ter o seu voto violado para terceiros é que a Constituição proíbe. Isso não pode. Você sair com o canhoto do
do teu voto e botar na carteira e sair com ele. Ó, eu votei em fulano. Isso não pode. Isso aí é inconstitucional. Isso nem por emenda constitucional você pode mudar, porque é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mas o que está se colocando em discussão, eu acho que o projeto da deputada Bia Kicis vai nessa direção. Ela consiste em algumas urnas eletrônicas, o indivíduo vota e logo após ele votar, o voto é impresso e sem o contato com o eleitor, ele é depositado dentro de uma urna, sem contato com o eleitor. Esse voto depositado numa urna, ele ficaria sujeito a uma auditoria lá na frente. Qual é o argumento do Barroso hoje? O Barroso disse que isso não é preciso, não é necessário, isso é uma estupidez, porque ao final de cada votação, a urna eletrônica ela gera um boletim e esse boletim é fixado em cada sessão eleitoral. Então, o candidato ele pode ir lá e pega lá o boletim, olha, tantos votos para A, tantos votos para B, eu tive tantos votos aqui, eu não tive. Isso é publicado ali. Mas, para a gente esgotar qualquer tipo de ameaça ao nosso sistema, à nossa democracia, a gente poderia evoluir para esse lado e matar essa discussão. E aí a gente não ia dar argumento para doido que está tomando ivermectina criar problema com a democracia, de não querer aceitar o resultado lá na frente. Na verdade, o que o Bolsonaro quer não é essa grandeza que você está mostrando. O que o Bolsonaro quer é causar confusão. É fazer com que, por exemplo, o eleitor dele tenha alguma coisa e diga, não, mas vamos fazer. Vamos lá, fazer como os Estados Unidos fez. Lá no tempo do George Bush, o que ele quer é isso, ele quer atrapalhar, ele não quer, por exemplo, normatizar como você está falando. Ele não quer fazer isso, ele quer atrapalhar, né? Mas aí aqui é o seguinte, na medida que a gente fica reagindo também, sem oferecer uma argumentação plausível, uma argumentação definitiva, a gente dá espaço para maluco. Se tem 30% de eleitor dele que acha que as eleições são fraudadas, a gente vai conviver eternamente com 30% de débeis mentais? Então a gente pega os débeis mentais e fala assim, meu filho, qual é o problema? Porque qual é o prejuízo que vai ter para a democracia se esse tipo de situação for praticada dessa forma? Não vai ter prejuízo nenhum. Não está se propondo... Sabe, deixa eu te falar, qual é o prejuízo que eu acho? É a gente incorrer no fato de fazer a vontade do seu Bolsonaro porque ele quer assim. E eu acho que não é bem assim. Se ele quisesse isso, ele como deputado federal passou 28 anos no poder, por que não mostrou alguma proposta, não é, lá para o parlamento esse tempo todinho? O Bolsonaro foi eleito 6 vezes pelo voto eletrônico, nunca reclamou das urnas. Todas as vezes que ele venceu, ele nunca reclamou. Como presidente da República, ele assumiu com o voto eletrônico. Por que faz isso agora? Porque sabe que em 2022 vai perder. Marquês, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu só estou dizendo para você que, diante da situação que nós temos hoje no Brasil, como é que você medica um doido? Adianta você ficar só dizendo para o doido... Se o doido precisa de um remédio, não adianta você ficar dizendo para o doido, olha, se cure, fique bom, não fique agressivo. Se você não ministra um remédio para o doido, você vai ter que conviver com o doido. Então é o seguinte, não adianta você querer jogar a nossa racionalidade para uma minoria radicalizada, porque a gente vai ter esse problema para administrar. Se a gente não quer ter esse problema para administrar, vamos discutir esse troço aí, cara, e vamos passar esse troço aí, vamos passar para outra fase. Não vamos deixar esse tipo de argumento... Quem tem que fazer isso é o Congresso, né? Sim, não, mas... Bolsonaro. Quem tem que fazer isso é o Congresso. Por que ele não manda uma proposta? Ele manda uma proposta e para de ficar falando merda o tempo todo. Para de ficar, se eu não tiver voto... Meu irmão, quer fazer? Manda lá uma proposta, vai lá e pronto. E mas aqui, isso agora, tá sendo, o que ele faz é só encher linguiça o tempo todo. Isso está sendo proposto lá pela deputada dele. Tem deputado que está propondo esse troço aí. E por isso que ele fica fazendo bravata. Ele fica então vamos ver. Se passar bem, se não passar, foda-se. É isso aí. Né? Exatamente. Marcos Cordeiro. Okay. O Marcos Cordeiro se tornou membro do canal. Muito obrigado, viu, Marcos? Só vou ler aqui, que passou algumas, viu? Aí nós vamos já voltar para essa situação. O Ricardo Garcês também disse o seguinte: esse Bolsonaro sempre foi um subversivo, nunca mudará. Também acho. Não é só subversivo, é maldoso, é uma pessoa maldosa. O Mauro Miranda diz boa noite a Kiss José. Estas pessoas como Alexandre Garcia, Alan dos Santos
e emissoras passa pano, poderá ser chamado para esclarecimentos na CPI. É por isso que o José levantou aqui essa situação de ele ficar apagando os vídeos dele, né? Porque pode ser ali responder por isso. O Banerjee manda mensagem. Esse Alan dos Santos apagou uns 3 mil. É vídeo pra caramba.